Olá, a paz do Senhor para todos e todas, meninos e meninas, né? Rapazes e moças, titios e tios, vovôs, vovós, mamães, papais, todas as crianças de 6 a 8 anos que são nossos aluninhos, né? Os alunos da tia Cláudia, da tia Edna. Estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 8 do segundo trimestre. Já estamos quase chegando ao final, né, desse livro que fala sobre os juízes de Israel. Então vamos mais uma lição hoje e primeiramente quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com a permissão, né, dos nossos pastores, do nosso pastor presidente, pastor José Pedro Teixeira, e a sua querida esposa, pastora Edna Gomes Teixeira, e também da nossa coordenadora da UCCADESC das crianças, a missionária Elizabeth. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigada por estarmos aqui mais uma vez, mais um domingo abençoado para estar dando essa lição para nossas crianças de 6 a 8 anos e mais para quem quiser ver, né? Que Deus esteja trabalhando no coração de cada um. Vamos estar orando, agradecendo ao Senhor, né? Por essa oportunidade. Depois vamos estar louvando, nos aquecendo para entrar em mais uma lição, a lição de número 8. Amém? Então vamos orar e agradecer a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nos colocamos diante de Ti, Senhor, nessa hora, para primeiramente, Senhor, te pedir perdão pelos nossos erros, gestos, atos, palavras, tudo que a gente tenha feito que não tenha Te agradado. Senhor, que Tu venha consertar nossas veredas, que Tu venha, Senhor, nos dar o caminho certo para que não voltemos a errar, a pecar diante de Ti. Que nós possamos ser, meu Pai, santo como Tu és santo, cada vez mais. Senhor, eu venho também te agradecer, Senhor, pela essa oportunidade de estar aqui. Agradecer, Senhor, pela vida de cada um aqui presente, Senhor, que está nessa hora ouvindo, Senhor, essa aula, Senhor, essa videoaula. Muito obrigado por cada família aqui representada, por cada criança, Senhor, por cada pessoa que está vendo esse vídeo. Senhor, muito obrigado porque o Senhor tem feito e que o Senhor ainda há de fazer nas nossas vidas. Muito obrigado pelos livramentos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que Tu tem feito nós alcançarmos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor estar nos guardando a cada dia, nos livrando de todo mal. Senhor, eu venho te pedir, toma toda a igreja nas tuas mãos, toda a CADESC nas tuas mãos, toma todos os pastores, o pastor presidente, o vice-presidente, o terceiro vice, todos os pastores e suas famílias, Senhor, todo o campo da CADESC nas tuas mãos, todos os pastores, todos os membros, Senhor, toma cada um nas suas mãos, abençoa, livre e guarda de todo o mal. Senhor, é o que eu te peço, já te agradeço, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Agora nós vamos estar adorando ao Senhor toda sorte de bênção, né? Porque nós somos mais do que vencedores, mais do que abençoados. Então vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos cantar juntos. For a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará a minha entrada e a minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Prosperarei, transbordarei, meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão, onde eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Sobre mim, sobre você. Prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado, sou abençoado, e tudo
é minha saída, bendita será, pois sobre mim há uma promessa. Onde prosperarei, transbordarei, os meus celeiros fartamente se encherão, a minha casa terá sempre tua provisão. Eu puser a planta dos meus pés, possuirei, pois sobre mim há uma promessa. Sobre nós prosperarei, transbordarei, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, sei disso, por todo lado. Sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado, toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para nós. E em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Por todo lado sou abençoado, em tudo que eu faço. Sou abençoado por todo lado. Sou abençoado em tudo que eu faço. Sou abençoado. Glória a Deus, aleluia. Nós somos mais do que abençoados. Somos mais do que abençoados, somos mais do que vencedores, amém? Se nós fizermos, obedecemos a voz do Senhor, com certeza nós somos mais do que abençoados, porque as bênçãos do Senhor nos seguirá a cada dia, a cada momento, né? Se nós não formos desobedientes, como foi esse homem aqui que nós vamos falar hoje, que eu falei semana passada, que foi um dos filhos de Gideão, Abimeleque. Ele foi muito desobediente, mas nós temos que ser o inverso dele. Nós temos que ser obedientes para que as bênçãos do Senhor nos acompanhem. Onde a gente for, as bênçãos de Deus nos acompanhará. Amém? Vamos estar dando então a lição hoje. Qual a lição? Lição 8, né? Hoje nós estamos dando a lição 8 para o segundo trimestre. Estamos chegando quase ao finalzinho, né? Para lembrar, planos de frequência de aula está lá na página 33, lá atrás. Vocês vão recortar, né? Isso aqui, cada aula que você já fez, você vai colar aqui. Ó, lição 1, lição 2, lição 3, ó. 1, 2, 3. Então você vai falar, conforme a lição você for fazendo, você vai colando lá de trás, recortar e colar aqui. Tá bom? Então vamos entrar na aula de lição de número 8. Que diz Abimeleque, um homem mau. Essa é a lição de hoje. Abimeleque, um homem mau. Ele era muito mau aos olhos do Senhor. Vamos ver o que esse homem fez? Lá, né? Quem lembra da aula semana passada, a gente falando sobre o quinto juiz de Israel, que foi quem? Gideão, né? Gideão. E Gideão, ele teve 70 filhos. Não se espantem. Ele teve 70 filhos e mais esse filho, que era o filho da sua concubina, que era Abimeleque. Ele era um filho, como se fosse assim, só por parte de pai. Ele era um filho bastardo, né? Então, ele teve esse filho com a concubina, com as esposas, ele teve 70 filhos. E um com a concubina, que foi Abimeleque, que foi esse homem muito mau, né? Então, vamos lá para a lição. Após a morte de Gideão, né, seus filhos se tornaram líderes de Israel. Então, os 70 filhos de Gideão, depois da morte dele, começaram a liderar, né, serem juízes
né? Porque sempre quando morria um juiz, se levantava outro para poder continuar liderando Israel. Porque vocês sabem, como eu sempre falo, o povo de Israel era um povo muito desobediente. Se não tivesse uma liderança, o povo se voltava contra Deus e começava a pecar. Lembram disso? Então, após a morte de Gideão, né, os seus 70 filhos se tornaram líderes de Israel. Mas Abimeleque, um dos filhos, era mau. Ele era muito mau, ambicioso e queria liderar sozinho. Ele queria tudo para ele. Ele queria liderar e ainda queria ser rei. Ele queria ser mais do que Deus. Por isso, convenceu o povo de Siquém. Siquém era o lugar onde Abimeleque morava. Ele não morava junto com seus irmãos, né? Os 70 irmãos dele moravam em outra parte de Israel. E Siquém era o lugar onde nasceu e viveu Abimeleque. Abimeleque era filho da concubina, né? De Gideão. Então ele convenceu ao povo de Siquém a escolhê-lo como líder. Quer dizer, só ele podia ser líder, não os 70 irmãos dele. E ele disse assim para o povo: é melhor vocês terem 70 homens como líderes de vocês ou um só, que seja só eu, que seja só líder como rei de vocês? Então ele convenceu o povo que não era bom que eles fossem liderados por 70 homens, que eram os filhos de Gideão, né? Depois, o que ele fez? Ele convenceu o povo para reconhecê-lo como líder. Depois matou seus irmãos, menos um foi morto, Jotão. Então ele matou os 70 irmãos, ele armou um exército de malfeitores, de homens maus, né? Pagou para eles para matar seus 70 irmãos. Olha que coisa feia que Abimeleque fez, mandou matar os 70 irmãos dele, mas apenas um filho de Gideão, né, desses 70, apenas um sobreviveu, além de Abimeleque, que foi Jotão, porque ele era o mais novo, ele era o caçulinha, né, ele era o mais novinho da sua casa, e ele conseguiu se esconder. E como ele se escondeu, ele não foi morto, matou todos eles, menos Jotão. Então ficou 2 filhos só de Gideão, Abimeleque, que era mau, ambicioso, né, e fazia tudo que era ruim aos olhos do Senhor, e Jotão. Aí o que aconteceu? Vamos voltar lá. Então depois matou seus irmãos, menos Jotão, o filho caçula que se escondeu. Um belo dia, Jotão subiu no monte Gerezim e contou uma história que falava sobre diferentes tipos de árvores que queriam ter um rei. Né? Isso era uma parábola que Jotão contou. Foi lá no Monte Gerezim e contou sobre as árvores. O que ele falou? Ele falou para as pessoas que as árvores, né, que existiam as árvores e essas árvores queriam um rei diante deles. Foi o que eles fizeram para Gideão. Eles pediram que Gideão fosse rei sobre eles, mas Gideão sabia que ele só podia ser juiz. Ele não tinha que ser rei, porque rei ele já tinha Deus. Deus que reinava sobre Israel. E Gideão só era um juiz para julgar as causas. Então ele não quis. Então, Jotão fez essa parábola das árvores. Aí ele falou que as árvores chegou até a videira e falou para a videira: você quer reinar sobre nós? E a videira não quis. Porque a videira, para quem não sabe, é o pé de uva, né? E ela falou que não queria, que ela queria continuar servindo a Deus como ela servia, né? Que ela dava o mosto, né? O vinho e todos se alegravam, era a alegria. E depois ele foi também aí depois as árvores foram até outra árvore e chegaram até a figueira. Aí a figueira pegou e falou: a figueira é o pé de figo. Falou também que não queria reinar, porque ela queria continuar dando a doçura, né?
sendo doce, servindo ao Deus e ao povo. Porque o doce, né, o figo é feito doce de figo, então eles comem compotas de fígado, então diz que é muito doce, muito bom, né? Então aquilo ali era doçura para o povo, então a figueira não quis. Aí depois veio a oliveira, ele falou, as árvores foram até a oliveira e perguntaram a oliveira: Oliveira, você quer reinar sobre nós? Aí a oliveira falou que não, que o que ela dava era o azeite, e o azeite representava o Espírito Santo, que quem sabe o que é pé de oliveira? O pé da oliveira, ela dá azeitona, e a azeitona se transforma no azeite. O azeite hoje serve para ungir, né? Naquela época também servia para ungir, para usar em várias unção até de reis mesmo. Então aquilo ali representava o Espírito Santo de Deus nos dias de hoje. Então a oliveira falou também que não queria reinar. Então eles chegaram até o pé de uma espinheira. E aquela espinheira nada produzia. O que a espinheira produzia? Ela não dava frutos, ela não servia para nada, além de abrigar insetos e espetar as pessoas que estavam em volta dela. A espinheira. E a espinheira aceitou ser rei, a espinheira aceitou reinar sobre as árvores. Então, isso foi uma parábola que Jotão falou para os filhos de Israel, lá no Monte Gerizim. Então, essa espinheira representava quem? Representava Abimeleque, que era um espinheiro, porque não servia para nada. Só servia para maltratar, fazer mal às pessoas, né? Então, vamos lá, voltando lá. Aí, né, ele falou sobre os diferentes tipos de árvore, que ele queria ter um rei. Elas convidaram a árvore mais bela, porém nenhuma delas aceitou. Como nenhuma árvore aceitou o convite, sobrou apenas o espinheiro. O espinheiro que representa Abimeleque, um homem mau, né, ambicioso e mau de fazer tudo que era ruim aos olhos do Senhor. Então Jotão queria que o povo entendesse que o grave pecado que cometeu contra Deus, pois permitiu que Abimeleque matasse a família de Gideão, que havia sido tão bom para eles. Então, nessa parábola das árvores, né, foram 3 árvores boas e só uma ruim. Então, Jotão queria que o povo entendesse que Abimeleque era ruim para o povo, e não bom, era a espinheira, e que Gideão, que foi o pai dele, que foi muito bom, né, para o povo, que ele foi um líder muito bom, ele, para todo o povo, durante anos, ele foi bom, durante 40 anos, ele foi bom para o povo, ele julgou ali em Israel, ele foi juiz de Israel, e Israel ficou em paz durante 40 anos com Gideão. Só que o povo esqueceu disso tudo, porque quando os filhos deles estavam, os filhos de Gideão, os 70 filhos dele estavam julgando, sendo juízes dele, líderes deles, esse povo de Siquém se juntou com Abimeleque para poder matar, né, os 70 filhos de Gideão. Então eles esqueceram de todo o bem que Gideão fez através de Deus para eles. Gideão, os 300 venceram lá atrás os amalequitas. Lembra da história de Gideão? Vocês lembram da semana passada? Então Gideão venceu, né, o inimigo, né, com grito, voz, apenas com cântaro, com buzina e com tochas. Ele venceu os inimigos de Deus, né, os inimigos de Israel, mas o povo esqueceu disso. Então, com essa parábola, Jotão queria que eles aprendessem, eles entendessem que eles estavam sendo ruins para aquele homem que tinha sido tão bom para eles durante 40 anos, Gideão, e salvou eles dos povos, né, ruins que ameaçavam eles. Eles esqueceram e foram e elegeram Abimeleque como rei. Mas esse reinado durou somente 3 anos. Somente 3 anos durou o reinado de Abimeleque. Passado 3 anos, Abimeleque foi morto pelo povo que escolheu para governar.
Então, o próprio povo de Siquém se revoltou contra Abimeleque. Abimeleque se revoltou contra o povo e o povo se revoltou contra ele. Como é que se diz? Foi uma divindade, foi uma coisa divina. Foi uma providência que veio de Deus, divina, que veio do céu e que fez o povo lembrar que Gideão foi muito bom para eles. Então eles se revoltaram, lembraram da parábola das árvores, que eu acabei de falar para vocês, e fez eles se lembrarem de Gideão, que foi bom para eles, mas de quem estava reinando era a espinheira, que nada tinha a oferecer, a não ser espinhos, né? Coisa ruim, ambição, maldade, coisas que não prestavam. Porque como que um irmão mata 70 irmãos, né? Só com maldade mesmo, coisa ruim no coração. Então, é preciso cuidado para escolhermos o caminho bom e alegrarmos o coração de Deus. Então, nós temos que ter cuidado com as nossas escolhas, para que o caminho seja bom e que a gente esteja alegrando o coração de Deus com as nossas atitudes, com os nossos atos. Coisa que Abimeleque não fez. Ele só fez coisa ruim aos olhos de Deus, né, e que não alegrava o Senhor. Então, no seu tempo, em 3 anos apenas, ele foi morto. Uma mulher jogou uma pedra do alto da torre, jogou na cabeça dele, quebrou o crânio dele. E ele, com vergonha, para poder não dizer que foi morto por uma mulher, ele pediu para o servo dele para enfiar a espada nele. E ali ele foi morto. Foi morto pelos próprios povo de Siquém, a quem ele se juntou para matar os irmãos. Então, para memorizar, diz: felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Está lá em Salmo 119:1. Então, felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Então, nós somos felizes quando nós vivemos de acordo com as leis do Senhor, as leis que Deus nos ensinou, as leis que Deus deixou na sua palavra, na Bíblia, para que nós sigamos. E quando nós não conseguimos seguir essas leis, nós estamos fazendo coisa ruim aos olhos de Deus. E Deus não está contemplando aquilo com bons olhos e com certeza vai vir coisas ruins. Como nós acabamos de louvar, né? Quando nós fazemos coisas boas aos olhos de Deus, Deus o que? As bênçãos nos acompanham. Onde for, as bênçãos vão nos acompanhar. Então, não foi o caso de Abimeleque. Então, o Jotão se revoltou porque ele perdeu os 70 irmãos dele e fez essa parábola lá para o povo de Siquém, para eles poderem se conscientizar e ver que eles tinham feito a escolha errada, de escolher um rei. E rei só tinha Deus. Naquela época não existia rei, só existiam os juízes. E os juízes só julgavam as causas, mas quem reinava era Deus. E Abimeleque queria ser mais do que Deus, ele queria ser rei. Naquela época não tinha rei, ainda não tinha chegado a época dos reis. Os reis vieram depois, porque o primeiro rei de Israel foi Saul. Então não tinha ainda, não existia Saul ainda, entendeu? Então, que vocês possam guardar no coração, né? Felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Felizes são aqueles que fazem a vontade de Deus, que fazem o que Deus gosta, o que Deus ama. Que é o quê? Fazer o bem, fazer coisas boas, bondade, respeitar o que Deus ordena. Lembrar das coisas boas que alguém fez para nós e está sempre retribuindo. E não virar as costas, lembrar das coisas boas que fizeram ano passado. A gente virar as costas para nossos amiguinhos, para nossos colegas, nossos irmãos, nossos parentes, nossos pais, nossa mãe. Lembrar sempre o bem que eles fazem para nós e sempre fazer o bem igualmente. E não virar as costas como Abimeleque, um homem muito mau, ambicioso, fez. Foi matar os 70 irmãos. Isso foi muito feio aos olhos do Senhor. Então vamos lá para o aprendendo. Aprendendo. Encontre número 1. Encontre no caça-palavras os nomes abaixo. Aí os nomes são Abimeleque, Gideão, Jotão, Siquém e Jerubaal. Jerubaal era o nome de Gideão também, porque na época, quando vocês lembram, lá na aula anterior, que Gideão derrubou o altar de Baal, então eles botaram esse nome dele de Jerubaal, porque ele derribou o altar
de Baal. Então virou o apelido dele, né? Virou Jerubaal. Então ele era Gideão e era Jerubaal também. Às vezes na Bíblia você vai encontrar escrito isso, tá bom? Gideão também era Jerubaal. Porque ele derrubou o altar de Baal e construiu um altar para o Senhor, para Deus. Então vocês vão encontrar aqui nesses caça-palavras aqui, tá? Abimeleque, Gideão, Jotão, Siquém e Jerubaal. Número 2. Complete as frases com as palavras contidas no retângulo. Aí as palavras são árvore, Jotão, Abimeleque, Gideão. Aí é assim, vamos lá. Abimeleque era filho de... pontinho, pontinho. De quem que Abimeleque era filho? Lembra que eu contei lá atrás. Pontinho, pontinho, contou uma história para o povo. Quem que contou a história para o povo? Aquela história das árvores. Foi quem? Aí a história que Jotão contou era sobre... Sobre o quê? Que ele contou a história de quê? Falando sobre o quê? Sobre... Lembra lá atrás? Eu contei a história de 3 árvores boas e uma ruim. Aí Pontinho, Pontinho queria liderar sem os seus irmãos. Quem que queria liderar sem os seus irmãos? Ser rei. Ser o tal. E ele não queria ser juiz, não. Ele queria ser rei. Ele queria ser mais do que Deus, tá? Aí vocês sabem. Então vocês vão completar. E para você pensar, somos felizes quando andamos no bom caminho. Então nós só seremos felizes quando andarmos no bom caminho, que é o caminho de Deus, o caminho da bondade, o caminho das coisas boas. A gente fazendo coisa ruim, maldade para os outros, nós não estamos no caminho bom, né? Então vamos lá. Vamos para as respostas aqui. Abimeleque, onde está Abimeleque aqui? Ó, Abimeleque. Eu vou mostrar para vocês. Vou fazer aqui e vou mostrar para vocês. Abimeleque. Onde está Abimeleque? Abimeleque. Ó, aqui, ó. Abimeleque. Até aqui. Ó, Abimeleque. Agora, onde está Gideão? Ó. Gideão. Aqui tá Gideão, ó. O Abimeleque, Gideão. Agora, onde que tá Jotão? Jotão está aqui, ó. Jotão. Ó, Jotão tá aqui, ó. Jotão. Tá vendo? Agora, onde que tá Siquém? Siquém tá aqui embaixo. Ó, Siquém. Aqui embaixo, ó. Siquém. Agora, onde que está Jerubaal? Falta Jerubaal. Faltou Jerubaal. Ó. Jerubaal. Aqui. Ó, Jerubaal. Viram? Então, aqui, ó, a resposta. Ó. Viram? Agora, vamos para o número 2. Complete a frase com as palavras contidas no retângulo. Quais são as palavras? Abimeleque era filho de... Pontinho, pontinho. De quem que Abimeleque era filho? Lembra quando eu falei? Abimeleque era filho de Gideão. A resposta aqui é Gideão. Aí aqui, pontinho, pontinho, contou uma história para o povo. Quem foi lá e contou a história para o povo, aquela história da árvore? Foi quem? Jotão. Jotão contou uma história para o povo. Aí a terceira frase. A história que Jotão contou era sobre árvores. A história que Jotão contou era sobre árvores. Lembra? Sobre a figueira, a oliveira, a videira e a espinheira que não prestava. Aí, pontinho, pontinho, queria liderar sem os seus irmãos. Quem que queria liderar sem os seus irmãos? Que era mau, que era ruim? Abimeleque. Aqui é Abimeleque. Abimeleque queria reinar sem os seus irmãos. Então, para pensar, somos felizes quando andamos no bom caminho. Somos felizes quando andamos no bom caminho. Não adianta a gente querer andar no mau caminho,
que não vai dar certo. Já chega uma hora que Deus vai cobrar de nós, né? Então, essa foi a aula de hoje, né? Da lição 8. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais e mais da palavra do Senhor, né? Que falou sobre Abimeleque e Jotão, que foram filhos de Gideão, e que Abimeleque foi um homem mau que matou seus 70 irmãos. Só sobrou Jotão, que foi lá e quis fazer justiça, né? E falou pro povo, abriu a mente do povo, dizendo que eles tinham feito a escolha errada. E assim Jotão foi morto pelo próprio povo de Siquém. Tá bom? Então, espero que tenham gostado. Tô com saudade. Breve nós vamos nos encontrar. Tô com saudade de cada um de vocês. A tia Cláudia tá com saudade. Quero abraçar, beijar cada um de vocês. Quando encontrarmos vocês bem próximo, tá perto, tá? Tudo tá voltando ao normal. Em nome de Jesus, tudo vai estar em plena paz. Nós vamos estar lá congregando, adorando ao Senhor e com a nossa escola bíblica presencial. Amém? Então, eu agradeço por tudo. Fiquem com Deus. Tenham um domingo abençoado. Que Deus possa cada dia mais nos proteger, nos guardar e nos livrar de todo esse mal. Que nós possamos estar debaixo das asas do Altíssimo sempre, guardados e seguros. Amém? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Beijo, saudade.